meu lado, Sérgio Badá Batalotti. Que honra! Tudo bem, Badá? A honra é toda nossa. Seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez ao nosso bloco de esportes e num dia importante que temos Jogo do Verdão. Exatamente. Hoje tem Verdão e Ferroviária. Jogo é em casa a partir das 7 horas da noite na Arena Condá pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Aquele jogo em casa, né, Badá, com a presença do torcedor. A Chape tem um bom retrospecto jogando em casa, mas o time do Gilmar Dalpozo teve algumas mudanças importantes e a gente conversou sobre ele com isso na coletiva de imprensa na manhã do último sábado. Vamos conferir. Comparar um time de futebol com um conjunto de peças Lego pode ser um bom caminho para falarmos do momento da Chapecoense. Apesar de não vencer todas as partidas, construiu uma equipe encaixada e com um bom desempenho. Só que a semana do fechamento da janela bagunçou esse jogo. E a perda de uma peça importante chamada Mário Sérgio trouxe uma leve dor de cabeça para o técnico Gilmar Dalpozo. Nós tínhamos um sistema que ele estava funcionando e às vezes uma peça você tem que mudar o sistema. E isso gera um transtorno muito grande para o técnico, noite sem dormir, porque o movimento de um atleta dentro do contexto do jogo, numa plataforma, é diferente do outro. Então o Mário vivia um bom momento, estava nos ajudando. No entanto, o técnico tem que conviver com isso e achar solução. Não só para o ataque, mas também na defesa. O zagueiro João Paulo está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o capitão Bruno Leonardo ainda se recupera de lesão. Os treinos do fim de semana foram decisivos para a confirmação dele ou não em campo. Ele participando do treino é uma possibilidade dele ir para o jogo. Com essa formação, Caetano pela direita, Bruno Leonardo e Doma na esquerda, o Jonathan, né? E a outra variação é permanecer, e aquilo que a gente trabalhou essa semana, numa linha de 4. Então tem essa possibilidade, porque a gente estuda sempre o adversário povoa muito o meio campo, tem 4 jogadores. Então, para a gente não ter essa inferioridade numérica, nós temos que ter esse cuidado e essa preocupação também. Se de um lado há desfalques e dúvidas, do outro há reforços importantes. Perotti e Neto Pessoa, apresentados nessa semana, já participam dos treinos e devem ser utilizados em algum momento da partida. Estou muito seguro em relação a esses atletas, porém, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência dentro da plataforma de jogo, sistema de jogo também, para eles dar uma resposta o mais rápido possível. Espero que seja já no próximo jogo. E por falar em peças importantes, a Chapecoense terá a torcida como 12º jogador em campo. O retrospecto na Arena Condá é positivo. Das últimas 4 partidas, venceu todas. E a expectativa contra a Ferroviária é celebrar mais uma vitória em casa. Junto com o nosso torcedor e aproveitar e valorizar nossa torcida que no último jogo contra o Amazonas, era uma segunda-feira com muita chuva e muito frio, e valorizar aquela torcida que veio e presenciou e nos ajudou. Isso é importante, ter essa conexão, a equipe com o nosso torcedor. Então a expectativa é que a gente consiga fazer um bom jogo, ter um bom desempenho e a retomada de resultado. Então é para isso que nós estamos trabalhando intensamente essa semana, muita concentração para merecer o nosso resultado na segunda-feira contra o Ferroviário. E é isso que o torcedor espera, né, Badá? Comemorar mais uma vitória. A gente viu o Gilmar Dalpozo falando sobre as mudanças no sistema, que são bastante importantes ali, agora com essa perda do Mário Sérgio, esses desfalques na linha defensiva também, falou sobre o esquema. O que tu acha que ele vai montar para hoje à noite? Pois é uma dúvida que eu tenho, mas eu penso assim, o Gilmar Dalpozo, ele é muito adepto da continuidade, ele sempre fala isso, né? Então, em relação ao time que venceu o Amazonas, por exemplo, ele só teria uma modificação, que seria a saída do João Paulo e a volta do Bruno Leonardo. Mantendo o 3-5-2, a gente viu ali, a Chapecoense vem de 4 vitórias dentro de casa, todas elas no 3-5-2. Inclusive, não me surpreenderei se ele mantiver, inclusive, o Maílson no ataque.
deixando... O Perotti não vai ter condições de jogo, não saiu o nome dele no bid na sexta-feira, não pode jogar hoje, muito provavelmente vai estar à disposição para o jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto na sexta. Hoje o Perotti não tem condições de jogar, mas o Neto Pessoa tem. Então, pode haver daqui a pouco, de repente, a possibilidade do Neto Pessoa. Não acredito muito em começar o jogo, muito embora o Gilmar Dalpozo conheça muito o Neto Pessoa, já foi jogador dele lá no Náutico. Então, pode ser que, porque o Neto Pessoa é centroavante, é homem que joga mais na área. E o Maílson a gente sabe que é mais jogador de lado. Mas independente disso, a Chapecoense tem que estar consciente da importância do jogo. A gente vai ver a classificação daqui a pouco. A Chapecoense está na 9ª colocação, ganhando, volta para muito perto do G4, ficaria 2 pontos apenas, de 16 vai para 19, pode assumir a 8ª, e daqui a pouco, se o Avaí perder para o Volta Redonda fora, pode assumir até a 7ª colocação. Então, o Gilmar Dalpozo normalmente mexe o menos possível. Então, vamos esperar para ver, o mistério vai até antes de começar a partida, mas o importante é a atitude, comportamento que a Chapecoense vem tendo dentro de casa. O time se adaptou muito bem ao gramado sintético, e por isso nos dá a expectativa de mais uma boa atuação contra um adversário que é de respeito, faz bela campanha, está com 15 pontos, um pontinho atrás da Chapecoense, então tem que ser um jogo muito respeitado. Certamente esse entendimento existe também dentro da equipe para fazer um jogo intenso, com organização, com gana de vitória, porque é uma partida importante para recolocar a Chapecoense ali bem pertinho do G4, que é aquilo que nos interessa de momento. Você falava sobre a classificação, né? Inclusive a gente tem a classificação aqui. Uhum. A Chapecoense está em 9º com 16 pontos e a Ferroviária em 13º com 15. Apesar de ser um pouquinho longe na tabela, mas é um confronto direto, né, Badá? É um confronto direto. Se a Ferroviária vencer, passa a Chapecoense. Vai 18 pontos, a Chapecoense com 16. Um empate com 17, a Chapecoense toma o lugar do Atlético Paranaense e volta para a 8ª colocação. Mas é aquilo que foi dito pelo Gilmar Dalpozo, a gente falou aqui, como a Chapecoense está tendo dificuldades nos jogos fora de casa, está tendo, né? Perdeu a última partida para o Novo Horizontino, então aumenta a necessidade de vitória. Não pode deixar o cavalo passar encilhado, precisa vencer, porque daí vem aqui para uma 8ª colocação, quem sabe até uma 7ª posição. Então o torcedor, o tempo por enquanto está bom, está calor, não está frio, tem uns ameaços de chuva e tal, tomara que não venha a chuva, que fique o tempo bom, não está frio, aí o torcedor tem que ir para a Arena Condá. Eu tenho visto muitos jogos, gente, de Série C até de Série D. Joinville lá está colocando mais público do que nós estamos colocando aqui na Arena Condá. Então o torcedor tem que comparecer. O torcedor tem que ir. Na última partida contra o Amazonas estava difícil de ir por causa do frio e da chuva. Talvez hoje não. Hoje vai estar tempo bom, não vai estar frio, não vai chover. E aí, principalmente o sócio torcedor, vamos para a Arena Condá, porque o time faz por merecer um bom público hoje para buscar essa vitória e ficar de novo bonito aí numa posição na tabela de classificação. E o importante, né, Badá? Nessa primeira página que a gente gosta, exatamente, né? Exatamente, uma campanha tranquila, uma campanha perto do G4, depois tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que está na zona de rebaixamento, sexta lá no interior de São Paulo, e aí a coisa começa a ficar melhor ainda, mas para isso é importante, fundamental, uma vitória hoje.